Olá, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à matéria de cálculo, tá? E o assunto de hoje vai ser limites no infinito e limites infinitos, né? Por mais que os nomes sejam bem parecidos, eles possuem umas diferenças, tá? A gente vai tratar agora a questão do infinito, tá? Só que se tratando quando o x tende a infinito e quando o resultado do limite dá infinito, tá bom? Então, vou mostrar alguns exemplos e fazer que vocês vejam a diferença entre um e outro, tá bom? Então, vamos lá. Seja f de x 1 sobre x, e a única restrição que essa função tem é que o x tem que ser diferente de zero, né? Uma vez que x é igual a zero, zero embaixo e indeterminado. Então, a gente não pode ter essa condição, tá? Então, vamos lá. Eu vou chutar valores em x e ver quanto vai dar f de x. Tudo bem? Então, no primeiro exemplo, eu botei o seguinte. Quando x é igual a 1, aqui, se x é igual a 1, então f de x também é igual a 1. Se eu tentar agora aumentar o valor de x, se eu boto x igual a 10, 1 sobre 10, 0,1, certo? Se eu tento aumentar mais ainda esse x, ao invés de ser 10, 100. Se for 100, 1 sobre 100, 0,01 para f de x. Se eu aumento mais ainda, 1000, o resultado vai ser 0,001. Se eu aumento mais ainda, 10.000, 0,0001. Então, notem o seguinte, quanto mais eu aumento o número de x, né, aqui embaixo, o resultado é inversamente proporcional. f de x vai ficar muito pequeno, vai tender a zero, certo? Então, quanto mais eu aumento muito, muito mesmo, tendendo a infinito, o que acontece com a função f de x? Ele tende a zero. Tudo bem? Se for agora ao contrário, se eu tentar, se ao invés de eu aumentar, eu for diminuir esse número, o que vai acontecer com a função f de x? Então, voltando lá. Ó. Novamente, agora eu vou botar menos 1, tá? Se x é igual a menos 1, f de x aqui vai ficar 1 sobre menos 1, vai dar menos 1. Diminui, menos 10. Então, vai ficar o mesmo raciocínio desse, tá vendo? Só que ao invés de ser positivo, vai ficar negativo, ó, menos 0,1. Diminui, menos 100, menos 0,01. Diminui mais ainda, ó, tá vendo? Está se aproximando de zero. Diminui mais ainda, se aproxima mais de zero. Então, se eu tento diminuir muito esse valor, ele vai tender a menos infinito. E o que acontece com f de x? Ele vai se aproximando de quem? De zero. Então, é isso. Esse é um dos comportamentos de limites no infinito. Ok? Então, é um dos comportamentos, né? Porque essa função aqui, ela é inversamente proporcional. Né? Se você coloca um infinito aqui, ou mais infinito, ou menos infinito, o que acontece com a função? Tende a zero. Ah, mas ele falou que o x tem que ser diferente de zero. Sim. Se eu boto um valor muito alto, o x é positivo, ele veio da onde? Da direita. Se eu coloquei um valor menor do que zero, negativo, ó, ele vem da onde? Da esquerda. Então, isso também está relacionado ao limite lateral, ok? Então, a gente está acumulando os conhecimentos. Então, quem não viu o limite lateral no meu vídeo, vai estar aparecendo aqui em cima
um tópico para vocês acessarem esse vídeo, tá bom? Então, continuando esse assunto. Tá, mas aí você viu o seguinte, você viu a questão do limite quando x vai para infinito, certo? E se for o contrário, se eu tentar me aproximar à restrição, o que acontece com a função f de x? Vamos ver. Então, vou voltar para cá, ó. Então, ó. Se eu tento diminuir esse valor, o que acontece com f de x? Isso aqui, ao invés de ser 1, vai ser 0,1. Se você faz isso, ó, vem aqui na calculadora. 1 dividido por 0,1, o que vai acontecer? Ó, 10. Então, ele deu 10. Ah, se eu botar 0,01, o que vai acontecer aqui? Quando for jogar na calculadora, vai dar 100. f de x igual a 100. Se eu coloco aqui 0,001, vai aumentar mais ainda f de x, 1000. Se eu coloco 0,0001, aumenta ainda mais f de x, vai valer 10.000. Então, se x fica próximo de zero, né? Quando ele tende a zero, quanto vale f de x? Mais infinito. Viu como fica diferente? Se for o contrário, ao invés de ser positivo, ele for negativo, né? Ao invés de estar vindo da direita, ele vier da esquerda. Então, vai ficar menos 0,1, que vai dar menos 10. Né? Então, você vai ver que todo esse processo aqui, que era positivo, vai ficar negativo. Ó, menos 1000. Se eu coloco esse valor aqui muito menor, aqui desse lado vai ficar muito maior. E no final das contas, quando eu tento aproximar x de zero, f de x vai ficar menos infinito. Vai ficar um valor muito, muito, muito pequeno. Tudo bem? Então, notem o seguinte, ó. Essa característica aqui, quando x tenta se aproximar da restrição, né, no caso aqui foi zero, o que acontece com o resultado f de x? Vai tender a infinito, ou mais, ou menos. Então, a gente acaba tratando esse assunto de limites infinitos. Tá bom? Então, essa é uma pequena diferença que vocês verão daqui para frente, né? Um deles você vai tratar com o valor de x aumentando, e aí você vai diminuindo f de x, né? Ou vice-versa, você diminui o x e vai aumentar o f de x, ok? Então, dando continuidade aqui ao assunto, vamos fazer alguns exemplos. Então, tá aqui o primeiro exemplo. Se o limite da função f de x, quem é esse limite? Ah, esse limite eu estou reaproveitando desse exemplo. Ó, lá em cima, ó, 1 sobre x. Quando x, cadê o x? Está aqui, ó, tende a mais infinito, qual é o valor do f de x? 0. Conseguiram ver? Então, é só vocês olharem aqui em cima. Ó. Se você tenta botar 1 sobre infinito, mas infinito é um número muito grande. Então, se o infinito é um número muito grande, dividido por ele, o resultado é muito pequeno. Então, ele vai se aproximar a zero. Então, está aqui o resultado. De novo, ao invés de ser mais infinito,
o x está tendendo a mais infinito, agora o x vai tender a menos infinito. Então, se o x tende a menos infinito, o que acontece com f de x? Também vai tender a zero. Então, o resultado dele também deu zero. Outro exemplo, se a função f de x for zero vindo da esquerda, qual vai ser o valor de f de x? Vamos ver aqui. Ó. Vamos lá, zero vindo da esquerda, né? Aqui é como se ele viesse da esquerda e aqui como se ele viesse da direita. Então, quando o zero vem da esquerda, que são os números negativos, né? Negativos, positivos. Então, f de x vai dar quanto? Menos infinito. Menos infinito. E se ele vem da direita? Vindo da direita, ó, o zero vindo da direita, então os números positivos até zero. Ó, então vai dar mais infinito a função f de x, mais infinito. Então vocês conseguiram visualizar o que acontece quando a gente tenta pegar o limite de uma função de x tendendo a infinito? Que assunto é esse? Limites no infinito. E o limite de uma função, quando você trata na restrição, o resultado vai dar infinito, só que aí você tem que saber se é mais infinito ou menos infinito. E isso vai depender se ele vem da esquerda ou vem da direita, tá? E esse assunto aqui a gente acaba abordando nos limites infinitos. Tudo bem? Então, vamos lá continuar os outros exemplos. Agora eu dei um valor para f de x. f de x agora é 10 dividido por x. E vamos ver o comportamento em cada situação. Então, pegando como base o exemplo anterior que a gente acabou de fazer, você pega o infinito, que é um número muito grande, bota para dividir por 10, então o resultado dele vai ser muito pequeno, zero. A mesma coisa o menos infinito, vai dar zero. Né? 10 dividido por um número muito pequeno, sendo positivo ou sendo negativo, todos eles vão se aproximar de zero. Então, zero não tem sinal. Né? Então, o resultado final dele acaba sendo zero. O zero vindo da esquerda, qual vai ser o valor daqui? Então, de novo, se ele vem à esquerda de zero, vocês concordam comigo que ele é negativo, esse número? Então, 10 dividido por zero tende a infinito. Não importa. Então, nesses dois exemplos, vai dar infinito. Zero, né? 10 dividido por zero vai dar infinito. Foi o que vocês acabaram de ver aqui em cima. Ó. Né? Deixa eu pegar o segundo exemplo. Fica melhor de visualizar. Aqui, ó. 1 sobre x. Se o x é igual a zero, o que acontece com a função? Vai tender a infinito. Tá? Que aí depois a gente vai analisar, da direita ou da esquerda, para vir mais infinito ou menos infinito, certo? Então aqui, se ele vem da esquerda, os números, da esquerda de zero, os números são negativos. Logo, o resultado daqui, menos infinito. E aqui vai dar positivo. Então o resultado aqui vai ser mais infinito. Tá bom? Vamos para o exemplo número 2. No exemplo número 2, agora você tem menos 1 sobre x ao quadrado. Vou jogar mais infinito nele. Vamos ver quanto vai dar esse valor no final. Então, ó, menos 1 sobre... no lugar do x eu vou botar infinito. Então, ó, infinito
ao quadrado. Tá vendo? Isso aqui vai ser 1. Aqui é menos. Isso aqui, ó, infinito ao quadrado, continua sendo infinito. É um valor que você não sabe qual é o resultado de infinito, né? E ele está ao quadrado, então continua sendo infinito. Você não tem como definir um valor para ele. E lembrando, um número dividido por um número muito grande, que é o infinito, a função tende a zero. Então, o resultado não é menos zero, né? Teria o menos daqui, só que o zero é nulo. Então, não tem sinal. Beleza. Então, o mesmo exemplo para cá, certo? Então, independente se for mais infinito ou menos infinito, um número dividido por ele vai dar zero. Então, é o mesmo esqueminha. Não preciso repetir tudo que eu fiz aqui. É a mesma coisa, vai dar zero no final. Exemplo número 3. Ó, no exemplo número 3, você tem o seguinte. 5 sobre x mais 3. E aí eu vou querer testar esse resultado no mais infinito e no menos infinito. No mais infinito, você vai ter o seguinte. 5 dividido por mais infinito mais 3. Tá? Quanto vai dar esse valor? Um número dividido por infinito, a gente sabe que vai dar zero. Então, 0 mais 3, resultado final deu 3. E aqui, 5, que divide menos infinito, mais 3. Um número dividido por um número muito grande vai tender a zero, mais 3. Aqui também deu 3 o resultado final. Tá bom? Vamos para mais um. Agora, vamos ver quanto vai dar esse valor. Isso aqui é mais do que imediato, né? Você vai simplesmente substituir no x. Né? Limite de x, x tendendo a mais infinito. A gente sabe que o resultado direto aqui vai dar mais infinito. Né? E aqui, menos infinito. É outra forma da gente fazer esses tipos de exercícios. Né? E na questão 5, se o x for ao quadrado, né? Então você vai ter aqui mais infinito ao quadrado, ele continua sendo mais infinito. Certo? Se for o contrário, se for menos infinito, então menos infinito ao quadrado, menos com menos, né? Quando você tem um expoente par, todo o resultado é positivo. Tudo bem? Então, o resultado final aqui também deu mais infinito, independente se o x tendia a menos infinito, tá? Independente. O que motivou ele trocar de sinal foi que na sua função f de x estava ao quadrado. Ok? Exemplo 6. 1 menos x. E aí eu quero jogar esse x tendendo a infinito. E aí você vai ter 1 menos, ó, menos com mais, menos infinito. Um número que você vai subtrair por infinito, quem é que vai ganhar nessa guerra? O infinito, né? Que o infinito é muito maior ou muito menor do que aquele valor. A grandeza dele, né, é muito maior. Então, ele é o dominante. Então, o resultado aqui é menos infinito. E no outro exemplo aqui do lado, vai ser 1 menos infinito. O valor do sinal influencia, então 1 mais infinito, né? Menos com menos vai se tornar mais. E como o infinito é um número muito maior do que o 1, ele é o dominante. Então, o resultado final é mais infinito.
Tá bom? Continuando os outros exemplos. Deixa eu pegar aqui a outra folha. Exemplo 7. O exemplo 7, agora ele me deu um negócio bem maior, né? Limite de 3x ao cubo menos 1, tudo isso dividido por 2x à quarta mais 5x ao cubo mais x menos 2, sendo que x tende a mais infinito. Qual vai ser o valor final dessa questão? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar aí. Você tem duas funções, né, que essas duas funções, uma delas, que é a parte de cima, está ao cubo, e a outra de baixo, a maior delas, é a quarta. Tudo bem? Vamos analisar o x. É onde a gente vai substituir por infinito. Quando você substitui infinito no x, esse aqui está ao cubo. O de baixo está a quarta. Vocês concordam comigo que o de baixo, com grau maior, o valor dele, teoricamente, né, porque a gente está se tratando de infinito, né, então infinito não tem um valor exato, não é definido um valor para ele. Né, então, mas vocês concordam comigo que o valor do infinito de baixo vai ser maior do que o valor do infinito de cima? Né, assim, olhando para o expoente. Aqui está o cubo e aqui está a quarta. Então, para mim, o valor de baixo é maior do que o valor de cima, por causa desse x à quarta, ok? É uma análise que a gente está fazendo. Não posso provar nada ainda. Então, para mim, eu vou até botar de lápis aqui. Tá? Vou botar de lápis. Embaixo seria infinito. Certo? Em cima também vai dar infinito. Mais infinito, porque infinito mais infinito aqui ao cubo continua mais infinito. Aqui, mais infinito à quarta também continua positivo, mais infinito. Independente desse aqui ou desse aqui, já que a grandeza desses teoricamente é maior do que cúbica ou elevado a 1. Né? Então, tudo isso vai dar infinito. Infinito sobre infinito. Vocês lembram que infinito sobre infinito é uma indeterminação? Pois é uma indeterminação. A gente vai ter que tentar resolver esse problema. Como é que a gente vai tentar resolver isso aí? Há algumas formas de tentar simplificar. Né? Uma delas é o seguinte. A gente pode... Deixa eu ver aqui. Quem é que está mandando? Não é o x à quarta? Então, x à quarta. E antes de eu começar a resolver, vou dar o meu palpite aqui. Que eu também vou botar de lápis. Se o número daqui, dependente do de cima, que eu vou colocar aqui como n, tá? Vou botar aqui n de lápis. Eu vou dividir por infinito, né? Porque o expoente de baixo não é maior do que o do de cima. Então, o infinito de baixo é o que manda. Então, botei aqui. E em cima vai dar um número qualquer, tá? Eu não preciso saber o valor do número de cima. Eu sei o seguinte, quando eu tenho um número dividido por infinito, quanto que vai dar esse valor? Vai ser zero? Eu não vou estar diminuindo por um valor que é muito grande? Vai dar zero. Então, esse é o meu palpite. Só que eu tenho que provar isso matematicamente. Por que vai dar zero? E por que o infinito de baixo é o que está mandando ao invés do infinito de cima? Né? Então, vou provar tudo isso aí para vocês. Então, continuando. Como x à quarta é o maior grau em toda a função aqui, eu vou dividir todos os termos por x à quarta. Tudo bem? É como se eu fizesse um MMC, tá?
Eu vou tentar dividir todo mundo por x à quarta. Então, vou repetir aqui, ó, limite. Aí eu vou botar aqui, ó, 3x ao cubo. Vou dividir por x à quarta. Tá bom? Menos 1, que divide x à quarta. Tudo isso aqui vai ser 2x à quarta. E aí eu vou também dividir por x à quarta. Mais 5x ao cubo dividido por x à quarta. Mais x sobre x à quarta. Menos 2 sobre x à quarta, né? Então, ficou muito grande isso aqui. E x tendendo a mais infinito. Vamos resolver. Esse com esse, a gente vai simplificar, vai dar... Deixa eu reescrever aqui. Limite. X tendendo a mais infinito. Né? Ele vai ficar 3 sobre... x ao cubo simplificou, embaixo vai ficar x. Menos 1 sobre x à quarta. Tudo isso eu vou dividir. Vamos lá. Esse com esse vai dar 1. Fica somente 2. Mais. Simplifica também. 5 sobre x. Simplifica x com x à quarta, mais 1 sobre x ao cubo. Simplifica. Aqui não tem como simplificar. Repete. Tudo bem? Então me deu essa coisa bem grande aí também. O que eu faço agora? No lugar do x eu boto quem? Infinito. Então, 3 sobre infinito, menos 1 sobre infinito à quarta, infinito, dividido por 2, mais 5 sobre infinito, mais 1 sobre infinito ao cubo, infinito, menos 2, infinito à quarta, também vai dar infinito. Então, tá lá. Deu esse resultado todo. Continua. Só que é o seguinte, 3 dividido por infinito dá quanto? Não vai tender a zero o resultado? Então, 0 menos 0, que você vai dividir por 2, mais, isso aqui vai dar quanto? 0. Esse aqui, 0. E esse aqui, 0. Né? Menos 0. Tudo bem? E aí, qual vai ser o resultado final? 0 em cima e embaixo só teve esse 2. Ah, então o resultado final deu 0? Deu. Aqui, ó. Então, meu palpite está certo. Tá certo esse meu palpite. Por quê? O 0 em cima pode dar, tá? Tranquilamente. O que não pode acontecer é dar 0 embaixo. Se der 0 embaixo, é indeterminado. Tá bom? 0 sobre 0. Se der número sobre 0, já vimos o seguinte, vai dar infinito. Certo? Se for 0 sobre 2, 0 sobre qualquer número, é um valor 0. Isso aí é fato, não muda. Tá bom? Então, no exemplo número 7, aconteceu isso. Por isso que eu digo, ao invés de fazer todo esse trabalho aqui, a gente analisa pelo seguinte, ó. Qual é o valor dominante aqui entre os termos de cima ou de baixo, né? Então, você olha através do expoente. Então, se aqui foi cúbica e aqui embaixo foi a quarta,
né? Independente dos outros termos aqui, você olha para o maior grau. Então aqui está a quarta, aqui está o cubo. Então embaixo o valor dele, teoricamente, muito maior do que o valor do de cima. Então o número de cima dividido por um infinito dá quanto? 0. Foi o que a gente acabou provando aqui. Vocês podem fazer isso aqui, sem problema nenhum, mas vocês vão ver que vai dar mais trabalho, certo? Então, nos próximos exercícios, a gente pode tentar fazer por esse jeito, como também por esse jeito, sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos para o exemplo 8. Que é um exemplo novo, né? Então, vamos lá. Uma outra situação que vai acontecer agora. Você tem limite de 4x² menos 3, dividido por 3x² mais 7. E o x está tendendo agora a menos infinito. Então, cuidado com o sinal, tá? Faz toda a diferença. O que a gente faz agora? Substitui. Primeira coisa que a gente faz é substituir os números para ver se vai dar algum resultado direto. Então, aqui vai ser 4. Aqui, menos infinito ao quadrado, presta atenção no sinal. Menos com menos, mais. Então, mais infinito. Menos 3 sobre 3 menos infinito ao quadrado, de novo, vai dar mais infinito, mais 7. Logo, você vai ter aqui, ó, infinito, menos 3, e aqui, infinito, né? Lembrando que aqui é positivo, tá? Não mudei o sinal, não. Mais 7. Como menos 3 e menos 7 são desprezíveis para infinito, o resultado final é infinito sobre infinito. Essa expressão aqui a gente sabe que é indeterminado. Como é que a gente vai resolver, então, essa indeterminação? Vamos lá. Ah, Matheus, você tinha falado que no exemplo 7, você poderia olhar o expoente, né? Quem era o dominante, e aí você via. Suponha que aqui em cima fosse o 4 e aqui embaixo fosse o 3, né? Vamos inverter essa ordem. Se o expoente, a quarta, está em cima, logo o valor dele é maior do que o valor do de baixo. Então, o resultado final não seria 0, seria o próprio infinito. Tudo bem? Porque um infinito dividido por um número menor do que ele, quem domina é o infinito, certo? Da mesma forma que eu falei que infinito menos 3 é infinito, né? Então, se fosse infinito dividido por menos 3, continua sendo infinito, né? Porque o valor dele é muito maior. A gente não sabe qual é a exatidão dele, certo? Então, se aqui fosse o contrário, o x² em cima, x³ embaixo, o resultado final dessa expressão toda aqui seria infinito, tá bom? Depois eu vou ver se eu tenho um exemplo desse, qualquer coisa eu coloco como uma questão extra. Então, continuando aqui. Deu indeterminado, só que agora o grau das funções são iguais, não são diferentes. Então, não tem como eu determinar qual é o dominante. Então, para eu simplesmente supor agora qual seria o valor dele, eu não consigo, né? Mas tem duas formas da gente resolver. A primeira forma é aplicar a razão dos coeficientes, uma vez que você tem essa expressão aqui, infinito sobre infinito, podemos resolver pela razão dos coeficientes. E como é que seria a razão dos coeficientes? É simplesmente
analisar aqui o seguinte, ó, x ao quadrado, x ao quadrado. Esquece esses valores desprezíveis para infinito. O x ao quadrado de cima está multiplicado por 4. O x ao quadrado de baixo está multiplicado por 3. Imagina o seguinte, como se fosse esse cara dividido por esse cara. Você tem que supor, né? Você não pode provar isso matematicamente. A gente tem que supor, da mesma forma que a gente fez no exercício 7, a gente tinha que supor que o valor de baixo era muito maior que o valor de cima, né? Então a gente tem que supor aqui também que eu vou pegar esse infinito, vou dividir por esse infinito, já que eles seriam teoricamente iguais, né? Que daria 1. E aí sobraria quem aqui, ó? Essa razão desses coeficientes. 4 sobre 3. Então, vou botar aqui do lado como um resultado 4 terços. Só que ainda eu não posso provar isso, né? Não posso provar o que eu estou supondo ainda para vocês antes de provar matematicamente que vai ser esse resultado aí, né? Então, vamos lá. O que a gente faz? Mesmo esquema daquela outra resolução trabalhosa. Vamos dividir todo mundo pelo maior coeficiente, maior expoente. Então, limite de x tendendo a menos infinito. Aqui em cima vai ser 4 x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 3 sobre x ao quadrado dividido 3x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 7 sobre x ao quadrado. Tá? E aí, o que a gente faz agora? Simplifica aqui, repete o limite, ó, limite x tendendo a menos infinito. Aqui vai dar 1, aqui fica 4. Aqui menos 3 sobre x ao quadrado. Isso tudo eu divido. Aqui embaixo vai dar 3 mais 7 sobre x ao quadrado. Tudo bem? Então ficou essa expressão um pouquinho feia. Continua. Só que agora você vai fazer o seguinte. Substitui o valor de x tendendo a menos infinito aqui. 4 menos 3 sobre menos infinito ao quadrado e infinito. Dividido por 3 mais 7 menos infinito ao quadrado e infinito. O que vai acontecer com esses números aqui? Ó? Um número dividido por infinito vai tender a zero. Então, 4 menos 0. E aí eu vou dividir por 3 mais 0. Ó, 4 terços. Aí, ó. Consegui provar que tá certo, ó, dá o mesmo resultado. Então, quando você tem, prestem bem atenção, infinito sobre infinito, tá? Quando você tiver essa indeterminação aqui para funções de mesmo grau, ok? Você pode aplicar a razão dos coeficientes. Você vai ver o que está acompanhando o x de cima, de maior grau, e vai ver o que está acompanhando o x de mesmo grau do de cima aqui embaixo. Você vai fazer o número de cima dividido pelo número de baixo. É o resultado dele. Tá vendo? Porque a gente vai supondo que esse infinito divide por esse infinito é como se fosse 1, né? Nessa base hipotética. E aí, provando matematicamente, vocês viram que vai dar 4 terços. Tá? Então, fica a critério de vocês se vocês resolvem pela razão dos coeficientes ou por essa resolução aqui que acaba sendo um pouco mais trabalhosa. Tá? Então, fica a critério de vocês. Então, dando aqui continuidade,
Exemplo 9. Os números só tem número em cima, né? As funções em cima. X ao cubo menos 2x ao quadrado. Deixa eu ajeitar aqui. Mais 10x mais 8 quando x tende a mais infinito. Vamos ver quanto vai dar esse valor. Na intuição, eu posso fazer o seguinte, ó. O x ao cubo não é o maior grau nessa função aqui? É. Então, ele seria como se fosse o dominante, né? E aí, quando você fosse colocar um valor para x ao quadrado não vai ser maior do que o valor do x ao cubo. A mesma forma do x, a mesma forma que o número 8. Então, a gente diz o seguinte, ó. Pegando maior grau da função, tá? Substitui o valor do infinito aqui no x, e aí esse grau maior é o que vai dizer se ele vai ser mais infinito ou menos infinito, tá? Uma vez que eu só tenho ele aqui em cima, isso tudo vai ser dividido por 1, então quem domina é o cara de cima e quem vai dominar mais é o maior expoente. Então, infinito mais infinito ao cubo mais infinito, tá bom? E o exemplo 10, agora ao invés de eu usar x tendendo a infinito, vou estar usando x tendendo a restrição, tá? Então, estou mudando um pouquinho do assunto. Eu estava falando do limite infinito, agora limite no infinito, tá? Então vai ser um pouco diferente. Ao invés do resultado dar infinito ou dar zero, tanto faz. Eu estava trabalhando com os... Desculpa, eu estava trabalhando com os limites tendendo ao infinito. Então era limites no infinito. Era esse assunto, tá? E agora eu vou fazer o contrário. Vou trabalhar os limites infinitos. Número 10. 1 sobre x ao cubo. Você vai ter, então, x tendendo a zero para a direita, né? Que é o positivo. Aqui, os resultados desses valores serão positivos. E é o seguinte, 1 sobre 0, dependente ao cubo, continua sendo 0, né? Então, e a gente viu o seguinte, deixa eu ver aqui um exemplo, quando x tende a 0, que é esse valor aqui, ó, tá vendo? Quando x tende a 0, o que acontece com a função? Começa a crescer muito e tende a infinito. Se vier da direita, de 0, positivo. Se vier da esquerda, de 0, negativo. Então, esses resultados aqui, independentes, vai dar infinito. Agora, a gente tem que descobrir, é mais infinito? É menos infinito? Que vai dizer é o limite lateral, ó. Vindo pela direita, a gente acabou de ver lá no exemplo que os números que a gente pega são positivos. Então, consequentemente, vai me dar mais infinito. E aqui nesse segundo exemplo, os números que eu pego para substituir no x é negativos, porque eles vêm da esquerda de 0. Então, o resultado final, menos infinito. Exemplo 11. O que a gente vai fazer no exemplo 11? A gente vai pegar esse limite e vai substituir quando x tende a 1, tanto para a direita, tanto para a esquerda. E vamos ver quanto vai dar esses valores. E aí eu sei o seguinte, um número dividido por 0, se você substituir um x aqui por 1, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Então, você vai ter um número dividido por 0. Né? Então, isso vai dar infinito. De cara, um número dividido por 0, infinito. Cuidado. Há uma diferença de 0 sobre 0, que é indeterminado. Tá? Número sobre 0
também é indeterminado, porém, a gente pode afirmar que ele é infinito. Né? A mesma forma do número dividido por infinito. É também indeterminado. Só que a gente assimila ao valor de zero. Né? Um número dividido por um número muito grande, a gente diz que é zero. Né? Foi o que a gente acabou de ver anteriormente. Então aqui, mesma coisa. Né? A gente consegue resolver e achar um valor para isso. Né? Um resultado para isso. Então, número dividido por zero e infinito. Número dividido por zero e infinito. E agora? É mais infinito ou menos infinito? Vamos descobrir agora. Se você pega os números da direita de 1, eles são positivos, certo? Então, aqui vai dar quanto? Mais infinito. Tudo bem? E valores da esquerda de 1 muito próximos dele, quem seria? 0,9, 0,99, 0,999. Esses números eles são positivos, certo? Mas será que o resultado final disso aqui é positivo ou negativo? Se vocês não conseguiram visualizar isso ainda, vem para cá, para o rascunho. Vou botar um rascunho aqui embaixo. 1 sobre x menos 1, né? Pega os valores de 1 da direita. 1,1, por exemplo. 1,1, quando x é igual a 1,1. Então, você vai ter o seguinte, ó. Aqui, 1 sobre 1,1 menos 1. 1 sobre... Isso aqui dá quanto? 0,9. 0,9 é um valor muito pequeno, certo? Vamos jogar aqui na calculadora. 1,1 menos 1. Não, 0,1, desculpa. 0,1. Valor muito pequeno. Tenta... Isso aqui é igual a 10. Deu número. Só que não é positivo esse valor? Se você tenta aproximar esse cara para 1,01, você está se aproximando mais de 1, não é? Aqui embaixo. Aqui vai me dar 0,01. Ó. Olha lá. 0,01. 1 sobre esse valor, 100. Então, vou estar repetindo o que a gente estava fazendo nas tabelas aqui em cima, ó, tá vendo? Exatamente isso. Então, no primeiro exemplo que eu estava pegando os valores da direita, isso aqui é o valor da direita. 1 da direita. Ele vai fazer o quê? Aumentando, aumentando, até chegar a mais infinito. Por isso que o resultado final aqui, eu botei mais infinito. E quando vem da esquerda? X, quando vem da esquerda, de 1, vou botar aqui 0,9. 0,9. Substitui 1 dividido por 0,9 menos 1. 1 sobre 0,9 menos 1. Ó, menos 0,1. Quanto vai dar isso aqui? 1 sobre esse valor, menos 10. Tá lá. Se eu tento me aproximar mais ainda do valor de 1, ao invés de ser 0,9, 0,99. Me aproximei mais,
certo? Vamos resolver só aqui embaixo. 0, menos 0,01. Sobre esse valor, menos 100. Ué, o que vai acontecer então aqui? Não estou diminuindo mais ainda esse valor? Quando eu venho pela esquerda, não estou diminuindo mais ainda? Então o que vai acontecer? Vai dar menos infinito. Quanto menor, quanto mais próximo de 1 eu chego pela esquerda, a função tende a menos infinito, né? Ó, é isso, é esse raciocínio que vai acontecer. Independente se x tende a 0, se x tende a 1, se x tende a 10, quando você sempre for se aproximar da restrição, independente, ele vai dar infinito. Só que aí você tem que ver, se vindo pela esquerda, vindo pela direita, como é que vai ser essa situação, né? Então a gente viu aqui que quando eu pego pela esquerda, ele vem tendendo a menos infinito. Então aqui é menos infinito, certo? No início é um pouco complicado de pegar, mas conforme vocês forem pegando a prática, e aí vocês vão ver que esses resultados serão mais imediatos. Tá bom? Então, exemplo 12. O que a gente faz no exemplo 12? Ó, substitui primeiro para saber quanto vai dar isso aqui. 5 menos 2 sobre 0. Então, ó, independente, em cima vai dar número, embaixo dá 0. Infinito. E aqui, mesma coisa, né? Ó, 5 menos 2, 3. 3 sobre 0, infinito. E aí, novamente, quem vai ser mais infinito, quem vai ser menos infinito? Então, se você vem da direita, o valor de 1 é um pouquinho maior, não é? 1,1, 1,01. Quando você tentar subtrair aqui, o valor de baixo vai dar positivo, né? Igual o exemplo 11 que a gente fez, vai dar positivo. Em cima vai dar positivo, não é? Então, assim, independente, em cima vai dar número, eu quero saber o valor de baixo. O valor de baixo vai dar positivo, mais infinito. E aqui, tem que ser a esquerda de 1. A esquerda de 1, 0,9, 0,99. Então, vocês vão ver que esses números é menor do que 1. Tende a menos infinito. Então, tentei resolver dessa forma mais direta. 13. Ó, 1 ao cubo vai dar 1. 1 mais 3 vezes 1, 3. Então, 1 mais 3, 4, mais 1, 5. Embaixo, 1, 2, menos 2, 0. Número sobre 0 vai dar infinito. Então, coloca aqui, ó, infinito. E aqui a mesma coisa, infinito. Porque um vem da esquerda, o outro vem da direita. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui a questão 13. Questão 13. Seguinte, como é que a gente pode tentar simplificar essas funções aqui? Que essas funções, elas estão muito grandes, né? Se a gente fosse tentar resolver diretamente, né? Dá para a gente simplificar um pouquinho ela, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Bom, lembrando lá, eu acho que foi nos limites indeterminados, né? Limites indeterminados que vai estar aqui também, aqui no cantinho, o vídeo, para quem não viu, né? Como é que a gente resolve uma questão dessa em que você tem um grau de cima maior do que o grau de baixo, certo?
a gente vai utilizar a divisão de polinômios. Então, essa divisão, a gente vai fazer o seguinte, ó. X ao cubo, que é o maior grau, né, quando o grau de cima é maior que o grau de baixo. Não tem x ao quadrado. Bota como 0. 0x2. Você tem x elevado a 1, que é 3x. E você tem x elevado a 0, que é número, mais 1. Isso você vai dividir por x ao quadrado, menos 2x, mais 1. Né? Tá aqui, então vou fazer aqui a divisão. Tá? E vamos lá. Quem que eu multiplico x ao quadrado vai me dar x ao cubo? X. Então, ó, x vezes x ao cubo. Quando for por outro lado, troco o sinal dele. Então, x ao cubo menos x ao cubo. Depois, x continua, tem que multiplicar os outros termos. Esse vezes esse, menos 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. X vezes 1, x, menos x. Né? Não tem número, bota aqui como 0. Resolve essa conta. Então, esse com esse 0, mais 2x ao quadrado, 3 menos 1, 2, 2x, 1 mais 0, 1. Então, você ficou com esse termo. E continua. Quem multiplicado por x ao quadrado dá 2x ao quadrado? 2. Então, 2. Aqui é x ao quadrado. Vai dar 2x ao quadrado. Troca o sinal. Menos 2x ao quadrado. Continua multiplicando os outros termos. Então, ó, esse vezes esse, menos 4x, mais 4x. 2 menos 2. Então, esse com esse 0, esse com esse 6x. 1 menos 2 menos 1. Então, esse aqui é o resto. Estão vendo? Então, x ao cubo mais 3x mais 1 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2x mais 1, que multiplica x mais 2, mais o valor do resto, 6x menos 1. Tudo bem? Então, isso tudo aqui, se você fizer a distribuição aqui nesse produto, somar depois com 6x menos 1, você vai achar esse resultado aqui. E o que a gente vai fazer? Ó, no lugar disso aqui, vou substituir por esse termo gigante. Então, x ao quadrado menos 2x mais 1, que multiplica x mais 2. Como aqui é um sinal de mais, aqui é um produto, é uma coisa só. Aqui é uma outra coisa. Então, ó, mais 6x menos 1, tá? Meio que separei. Só que tudo isso não está dividido por esse termo de baixo. Então, ó, é como se fosse duas frações, ó, em um pedaço, outro pedaço. Embaixo, x ao quadrado, menos 2x mais 1, e aqui também. X ao quadrado, menos 2x mais 1. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Simplifiquei com esse. E aí você vai ter, vamos lá para baixo, limite. X tendendo a 1, tá? Por enquanto, não vou definir a esquerda e direita não, tá? Só vou tentar resolver isso aqui. X mais 2
mais 6x menos 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? Então, você pegou esse termo aí, né? Aconteceu isso aí. E vamos tentar resolver. Para ver se a gente acha alguma coisa. Ó. X tendendo a 1, substitui no x. Ó. Então, 1 mais 2 vai dar 3. Mais, aí vamos substituir aqui nesse x aqui de cima, ó, esse valor de 1. Então, 6 vezes 1, 1. 6 vezes 1, 6, perdão. Então, 6 menos 1, 5. Que você vai dividir. Aqui vai dar 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Então, viu o que está acontecendo aqui? Esse resultado aqui, você sabe que vai dar infinito, certo? Só que agora é o seguinte, é mais infinito ou menos infinito esse resultado final? É o que a gente vai tentar descobrir agora, tudo bem? Então, a gente vai ter que tentar fazer um outro passo. Então, nesse outro passo, o que a gente vai fazer? Vamos tentar simplificar mais ainda isso aqui, né? Esse limite aqui praticamente está resolvido. Quando você tem um limite de um somatório, é a mesma coisa que limite x tendendo a 1 de x mais 2, mais limite x tendendo a 1, 6x menos 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? Então, isso aí está nas propriedades dos limites. Essa aula vai aparecer aqui em cima também, caso vocês tenham perdido ou não tenham visto essa aula, tá aí para vocês terem acesso, tá bom? Vocês vão ver a propriedade do limite, que resume basicamente isso. Se você tem somatórios de vários termos, é como se fosse o limite de cada função, tá? De cada coisinha separada. Eu podia ter botado aqui limite de x, limite de 2, limite desse cara. Né? Então, para resumir, eu meio que fechei esse cara aqui como se fosse uma coisa só. E aqui eu sei que vai dar 3. Então, esse resultado aqui eu sei que dá 3. Está definido. O que não está definido é esse aqui, que vai dar número sobre 0. E vai tender a infinito. Então, pois bem. O que a gente faz agora para a gente tentar resolver esse problema? A gente pode tentar simplificar isso aí e fazer um estudo de funções. Como é que é esse estudo de funções? Ó, pega essa função aqui, vou botar em vermelho, 6x menos 1, tá? Iguala essa função a 0. Tá? Eu tive essa condição aqui. Para que eu quero fazer isso? Porque eu quero saber qual é a restrição desse x. Quanto x vale? Se realmente ele é uma restrição ou não. Porque a restrição está exatamente aqui, ó. Certo? Porque se eu substituo 1 aqui embaixo vai dar 0. Então seria uma restrição. Então vamos ver qual é o valor desse x aqui. Aqui vai dar 6x igual a 1, né? Passei para o outro lado, ficou positivo. E o valor desse x é igual a 1/6. Tudo bem? 1/6 é diferente de 1, logo não é restrição. Tá? Qual é o gráfico dessa função? Se eu fosse tentar desenhar um gráfico dessa função. 1/6, vou botar mais ou menos nesse ponto aqui. 1/6, tudo bem? E qual é o comportamento desse gráfico? Se você olhar para essa função aqui, essa função é de primeiro grau. Primeiro grau é uma reta. X está multiplicado por algo, o coeficiente dele é positivo, então a reta é crescente. Então,
tocando aonde? No x igual a 1/6. Então, ó, algo mais ou menos assim. Tá vendo? E aí a gente diz o seguinte: qualquer valor que você der para o x menor do que esse valor, o valor de y vai ser sempre negativo. Se você der valor de x, né, porque aqui é x, eixo do x, maior do que 1/6, você vai sempre ver que o eixo y, que é o vertical, vai ser positivo. Então, a função f de x seria positiva. Tá bom? Analisei, então, essa função aqui. Analisa a função de baixo. x² menos 2x mais 1 igual a 0. O que a gente pode fazer aqui? Numa equação de segundo grau, pode fazer Bhaskara. Então, ó, a igual a 1, b menos 2, c igual a 1. Então, menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4, que multiplica a vezes c. Já vi que o delta dá 0, raízes iguais. Então, 2 mais ou menos 0 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 2, 1. Então, você tem aí a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Já que os dois foram iguais, né? Então, se os dois foram iguais aqui, acho que independente do que se a gente fosse tentar fatorar, né? Eu descobri que x é igual a 1. Vocês podem tentar resolver isso aqui, né? Se vocês quiserem para uma equação de primeiro grau, para tentar fazer uma reta dessa, pode. Vocês vão ver que esses resultados aqui vão dar x, aqui dá 1, né? Menos 1. Aqui também vai dar x menos 1. Também pode, se vocês quiserem, né? Também pode. Vai dar x menos 1 ao quadrado. Posso até fazer das duas formas aqui de baixo. O estudo dessa função. Fazer dos dois jeitos. A função quadrática e a outra não. Então, aqui, se eu fizer quadrática aqui, já com segundo grau direto, é uma parábola, certo? Parábola, coeficiente do A positivo, que aqui é 1, então positivo, feliz. É como se fosse uma parábola feliz. Ela vai tocar aonde? No x igual a 1. Só que o 1, ele é uma restrição? É. Ele é uma restrição, porque se eu boto 1 aqui embaixo, vai dar 0. Então, ele não pode ser o valor de 1. O que eu faço? Boto uma bolinha aberta. Tá bom? 1. Desenho esse gráfico. A parábola feliz, ó. Pra cá. Pra cá. Então, qualquer valor que eu der para x na esquerda de 1, qual é o valor de y? Positivo. Né? E para a direita, né? Para a esquerda vai dar positivo, para a direita também vai dar positivo, ó. Tá vendo? É um jeito de fazer isso. Ah, mas eu tô acostumado a fazer com retas, funções de primeiro grau. Então, ó, função de primeiro grau, se analisa do de dentro, o resultado de fora é eleva ao quadrado. Então, aqui, tentar fazer assim, ó. X menos 1 igual a 0. X igual a 1. Então, eu descobri. Também é uma restrição, certo? Não pode ser valor de x igual a 1.
Vai ser diferente. Aqui, essa equação é uma reta com coeficiente positivo crescente. Ó. Crescente. Para cá é negativo. Para cá é positivo. E aí tá ao quadrado, né? Esse resultado todo ao quadrado. Quando você faz esse resultado todo ao quadrado, o que vai acontecer? Menos com menos, mais, né? No estudo de sinal. Mais com mais, continua sendo mais. Beleza? Então, ó, nesse estudo de sinais, ó, fica todo mundo positivo. Então, independente se fizer desse jeito aqui, ou fazer direto desse jeito, já descobrindo o valor do x. Tá? E para que eu fiz tudo isso? Né? Para que razão é fazer tudo isso? Vamos lá. Não é essa função aqui dividida por essa? Então, vamos fazer o estudo dos sinais dela. Fazer tipo uma resultante. Então, os valores que eu achei aqui, 1/6 e 1. Ó, 1/6, 1. Primeira função foi a reta, essa aqui, certo? 1/6. Eu posso usar o valor dele, que é a bolinha fechada. E ele me dá negativo para a esquerda, de 1/6, positivo para a direita. Segunda função, que é 1. Eu trabalho com 1, que é uma restrição, bolinha aberta. À esquerda ou à direita, todos eles positivos. E a resultante deles, que seria a função de cima com a função de baixo. Então, lembrem, quando você pega os sinais, vocês multiplicam os sinais ou dividem os sinais, mais com mais é mais com menos é menos com menos, mais. Tá bom? Então, relembrando aí um pouquinho sobre isso. Ó. Coloca aqui as restrições, se eles têm ou não, se pertencem ou não, tá? E aí a gente vai fazer esse dividido por esse, ó. Aqui vai dar menos com mais, o resultado é negativo. Aqui o resultado é positivo. E aqui também o resultado é positivo. Certo? O limite da função, voltando lá, aqui para cima, eu sei que isso aqui vai dar infinito, né? Esse valor todo aqui, infinito. 3 mais infinito, infinito. Tá lá, aqui em cima. Ok, é mais infinito ou é menos infinito? Vamos analisar aonde? No 1. 1 pela direita. Vamos descer. 1 pela direita. Aqui, ó. Tô vindo da direita. Quais são os valores deles? Mais positivos. Então, volta lá para cima. Aqui é mais infinito. Tudo bem? E se ele vier pela esquerda? Volta lá. Pela esquerda de 1, também deu números positivos. Então, o resultado lá também é mais infinito. Então, nessa questão 13, a gente descobriu que dá mais infinito tanto pela esquerda ou pela direita de 1. Então, vocês viram que é um pouco mais trabalhoso, né? Que a gente fez um monte de coisa aqui para achar esse denominador comum, que foi mais infinito para os dois lados. Tá bom, gente? Então, fechei esse assunto de limites infinitos e no infinito
Tá? Na próxima aula, voltarei à derivada, eu vou falar de ordem superior, né, que seria a derivada da derivada. Depois eu vou falar sobre equação da reta tangente, e aí depois volto para limite. Tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Essa ida e volta, né, de limite e derivada. Porque um pouquinho mais à frente a gente vai ver o estudo da variação da função. E esse assunto vai abordar tudo isso que a gente está vendo até agora. Tá? Vai ser uma união de todas essas unidades desses assuntos, né, numa única questão. Tá bom, gente? Então, eu sei que esse vídeo ficou um pouco extenso, mas era importante mostrar esses casos para vocês. Cada caso é uma maneira diferente de resolver, tá? Muito obrigado por vocês terem assistido essa aula e até a próxima.